Boa noite, queridos, sejam bem-vindos. Hoje à noite nós estamos iniciando o nosso culto com louvores, adoração, palavra e oração. Fique conosco. Que bom que você está com a gente, seja muito bem-vindo. Deus tem algo para realizar no seu coração. Enquanto você espera, compartilhe aí para os seus amigos. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, estamos no YouTube, Jair Mioto e IEQ Estreito Floripa. Assim você abençoa mais pessoas. E quando você puder, esteja aqui conosco. Bem-vindos! Deus te abençoe. Quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo aí em Gênesis, capítulo 1. E enquanto você faz isso, quero pedir também para você compartilhar esta live. Então pega o seu celular, você vai para o Facebook. Lá no Facebook, nós estamos transmitindo ao vivo o nosso culto no Facebook, na página PR de Pastor Jair Mioto, na página IEQ Estreito Floripa, também na página Pati Jair Mioto e no perfil Jair Mioto, que são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então entra lá no Facebook, por favor, e você compartilha no Stories e compartilha também no feed do Facebook. Assim mais pessoas são alcançadas, mais pessoas podem ser impactadas pelo poder de Deus, pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nesta noite. Então compartilhe essa live, você que está nos assistindo, compartilhe também, para mais pessoas serem alcançadas pela pregação do Evangelho. Quando a palavra de Deus é ministrada, ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito no coração, na vida daquela pessoa que coloca a sua fé em ação. Quem está com a sua fé ativada hoje para receber algo de Deus? Aí depois que você foi para o Facebook, você vai lá para o YouTube, no canal Jair Mioto, no YouTube, canal Jair Mioto. Se você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, dá um like lá, um curtir no YouTube, no canal Jair Mioto, se inscreve e compartilhe também esta live pelo YouTube, para as pessoas que não têm nenhuma rede social, podem assistir pelo YouTube também o nosso culto. Ok, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quem achou, diga amém. Gênesis é muito fácil de achar, é um dos livros da Bíblia. Amém, Jesus? Tem 66, é um deles. Você tem uma opção em 66, não tem erro. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: crescei e multiplicai, enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Capítulo 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Diga amém. Queridos, a palavra que você vai ouvir hoje, e veja que a fé, ela vem como? A fé vem pelo ouvir, né? Nós praticamos a nossa fé através do que nós ouvimos, através da nossa visão, através daquilo que nós colocamos não só como visão física, mas visão espiritual na nossa mente, na nossa imaginação, no nosso coração, através do que nós falamos e através da atitude, através do que nós praticamos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem está na fé hoje aqui? Então, queridos, essa palavra que você vai ouvir é algo que transformou a minha vida, é algo que me fez dar um up, um salto em crescimento na história da minha vida, quando eu pude entender algumas coisas à luz de Deus, à luz do Espírito Santo. Então abra o seu coração, porque o Senhor Jesus mesmo diz: conhecereis a verdade. Então eu pergunto: a verdade liberta? Esse sim é relativo, porque o que liberta não é a verdade estática em si. O que liberta é o conhecimento da verdade.
quando você conhece a verdade, quando você permite o Espírito Santo agir no seu espírito, na sua alma, no seu coração, na sua mente, e transformar a sua vida, gerar algo de Deus na sua vida, tudo muda. Então nós precisamos deixar o Espírito Santo agir, e às vezes dá um insight, dá um estalo na nossa mente, e a gente sobe de nível, a gente começa a entender muitas coisas, a gente começa a deixar Deus fluir. Então abra o teu coração. Quem quer receber algo novo de Deus hoje aí? Para a sua vida, tudo muda quando eu deixo Deus transformar a minha vida. E o tema dessa palavra é ativação do crescimento em Deus, ativação do nosso potencial de crescimento em Deus. E observe, queridos, aqui nós lemos que quando Deus criou o homem, Deus então, ele soprou, e a palavra hebraica aqui utilizada é ruá, que muitas vezes é a palavra usada para o Espírito Santo também. Então eu quero dizer para você que Deus formou da terra, né? Deus formou um boneco de barro, por isso que quando nós morremos, nós vamos nos decompondo o nosso corpo, e o que é pó volta a ser pó, pois nós somos formados da terra. Homem vem de humus, e humus tem a ver com barro, com terra. Então nós viemos do pó, mas o que nos fez ser alma vivente, o que nos fez existir não foi o pó, não foi a terra, foi o sopro de Deus. Diga comigo, sopro de Deus. E olha, dentro de você então, existe algo de Deus, existe um sopro, existe algo espiritual, existe algo sobrenatural, que Deus soprou de si mesmo, Deus deu de si mesmo e colocou dentro de você. Então entenda, você não é algo qualquer. Em toda a criação, Deus criou todas as coisas, mas somente quando foi criar o homem é que a Trindade se reuniu. Pai, Filho e Espírito Santo participaram da criação do ser humano. E todas as coisas Deus viu que eram boas, mas quando Deus criou o ser humano, Ele viu que era muito bom. Então Deus, quando nos criou, Ele olhou para nós e viu que era algo muito bom. Então olha para quem está perto, quem está longe, dá uma olhadinha para essa pessoa. E eu quero que você veja o que Deus disse quando criou este ser humano ao seu lado. Deus disse, é algo muito bom, é algo muito bom. É a excelência da criação. Meus irmãos, recentemente, o ser humano decodificou o DNA humano. Quem coordenou esse projeto, o projeto Genoma, foi Francis Collins, um cientista geneticista. Ele escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus. Esse homem é cristão, é evangélico, é um homem de Deus, um cientista. E nesse livro ele fala sobre os genes, sobre o DNA, porque dentro de nós, da nossa biologia, no nosso DNA, nos nossos 32 pares de cromossomos, existe algo que vai remontando ao meu pai, ao meu avô, ao meu bisavô, meu tataravô, que vai chegar lá em Adão. Isso está dentro de mim. Dentro do meu DNA tem toda a história do que aconteceu antes de mim, é hereditário daqueles que vieram antes. E Francis Collins, quando chegou à conclusão no início desse século, foi uma revolução na biologia, ele chegou à conclusão de que há algo dentro do ser humano, nos nossos genes, nos nossos cromossomos, que nos remonta a Deus. Eu estou falando de ciência, cara. Você pode colocar aí no Google, você pode colocar onde você quiser, coloca aí Francis Collins, coloca aí A Linguagem de Deus, o livro que ele escreveu. Outro geneticista americano, inglês, não lembro, Dean Hammer, escreveu um livro chamado O Gene de Deus. E nesse livro ele chegou à conclusão de que há no ser humano um gene específico que nos coliga com Deus, com o mundo espiritual, com a espiritualidade. Há algo dentro de nós. O que eu estou dizendo para você? É que a ciência, a biologia está descobrindo algo que nós entendemos aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Deus tirou algo de si e soprou dentro de nós. Eu estou dizendo para você que há algo dentro de você que veio de Deus. Eu estou dizendo para você que você é imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Eu estou dizendo que dentro de cada ser humano na face dessa terra, há algo dentro de você que vem de Deus, que vem do Criador.
que vem do Todo-Poderoso, que vem daquele que fez os céus e a terra. Então você consegue imaginar o tamanho do potencial que há dentro de você? Alguém consegue? Alguém está me acompanhando? Você está conseguindo seguir esse raciocínio? Você está conseguindo ter a revelação dessa palavra? Tem algo dentro de você, minha irmã, que foi o próprio Deus que colocou. Você é uma cópia daquilo que o próprio Deus fez de si próprio, dele mesmo. Então, quando você entende isso, quando você entende o ser humano, o potencial que há dentro de você, a capacitação que há dentro de você, quando você entende que você não é uma obra do acaso, não é uma aberração, você é um projeto, você é um propósito, você é um sonho, o sonho de Deus, o DNA de Deus. Há algo dentro de você que remonta a Deus. Por isso que muitas vezes a própria ciência fala que o ser humano não usa nem 10% da sua capacidade intelectual. Querido, quando nos afastamos de Deus, não usamos quase nada, mas quando nos conectamos com Ele, quando nos aproximamos dEle, quando estamos ligados em Deus, você pode fazer proezas, você pode fazer grandes coisas, você pode desenvolver o seu potencial e marcar a história da sua existência e fazer diferença nesse mundo, porque dentro de você, Deus soprou algo, o Espírito, a unção, o fôlego de vida veio de Deus. É por isso que o inimigo das nossas almas não quer que você saiba da verdade. Ele quer que você ache-se alguém inferior, alguém incapaz, alguém que não tem potencial, alguém que está fadado ao inferno, ao caos, fadado ao fracasso, a uma vida miserável. Mas eu quero dizer para você, não, Deus sonhou com você, Deus colocou a essência dele dentro de você, Deus tem propósito com você. Você pode sim ter uma vida abundante, marcar a história da humanidade nesse tempo. Deus te enviou para esse tempo, para essa época, para essa geração, e Ele tem grandes propósitos para a tua vida. Há algo de Deus dentro de você, algo do Todo-Poderoso. É por isso que muitas vezes nós conseguimos buscar forças onde parece que não existe. É por isso que muitas vezes, quando parece que tudo está acabado, parece que o Espírito Santo sopra algo em nós, que nos levanta, que nos motiva, porque há algo da criação do próprio Deus dentro de nós. E quando Ele nos criou, Ele falou 4 palavras, diga comigo, 4 palavras. Quando Deus criou o ser humano, foi um evento único, foi algo que não se repetiu, só se repete na continuidade genética de cada ser humano. Mas quando Ele criou o ser humano, Ele olhou para nós, e essas 4 palavras, Deus nos deu um destino, diga destino, Deus nos deu um propósito. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o propósito da criação do ser humano. Quando Deus nos criou, Ele olhou para nós, e a primeira coisa que Ele falou quando olhou para nós, Ele poderia dizer muitas coisas, mas sabe qual foi a palavra que Ele pronunciou quando olhou para você? Simbolicamente, lá em Adão, todos nós estávamos representados, porque se fizermos a nossa árvore genealógica, nós vamos chegar aonde? Em Adão. Então, todos nós estávamos lá representados. Então, quando Deus nos criou, Ele olhou para nós. É como acontecesse hoje, quando nasce uma criança. Eu vi aqui o João, né? Cadê o João? Está aí, André? Está lá o João. Ó, o João está aí. E a Isa e o André. Quando eu vi o João, é como se fosse assim, ó. Deus, quando criou o João, quando ele nasceu, Deus olhou para ele. E a primeira palavra que Deus disse para o ser humano, para Adão, qual foi? Quando Deus olhou para você, Deus viu tanto potencial em você, Deus viu tanta capacidade em você, Deus viu tantos sonhos na sua vida, que Ele olhou para você e Ele declarou algo que está relacionado com o seu propósito, com o seu destino. Ele olhou para você e Ele disse, crescei. Diga comigo, crescer. Deus olhou para você e disse, crescei. Olha para a pessoa que está perto de você, que está longe, dá um grito assim, fala, crescei. Crescei, querido, isso é a sua essência. Deus te criou para crescer. Deus não te criou para estar ou ficar estagnado, parado, acomodado.
A vida é movimento. Deus te criou para crescer. Isso é a essência do ser humano. E quando nós não estamos alinhados com o céu, alinhados com o propósito de Deus, nós não crescemos. Nós estacionamos, nós paramos, nós nos acomodamos. Pior, nós andamos para trás. Deus olhou para você e disse: cresça, cresce, como quem diz, utilize o seu potencial, seja intenso nessa vida, marque a sua geração, cumpra o seu propósito, cumpra o seu destino, cresça. Deus te criou para crescer, Deus te criou para evoluir, para crescer, para ir para frente, para ir mais longe. Ele olhou para o ser humano e disse: cresça, crescei. Ele olhou para nós e disse: cresça. Ele nos abençoou, diz assim o texto, Deus os abençoou. Deus, irmãos, quando Deus olhou para nós, Ele já nos abençoou. Eu quero dizer para você, você já é abençoado desde o início da tua existência. A palavra de Deus para você é crescer, mas Ele também te abençoou. Quando Deus olhou para você, Ele te abençoou. Ele não te amaldiçoou, Ele não rogou praga para você, Ele não falou palavras de derrota, de condenação, de juízo. Não, Ele te abençoou. Por que Jacó e Esaú tinham essa disputa pela primogenitura? Porque o primogênito, ele recebia a bênção do pai. Quando Jacó estava disputando com Esaú a primogenitura, ele não estava disputando dinheiro, ele não estava disputando herança, ele estava disputando o direito da bênção, o direito de ser abençoado. Ser abençoado é autorização para prosperar, para prosseguir, para ir além, para conquistar. Então, queridos, quando você nasceu, Deus como pai, Ele já te abençoou. Ele olhou para você e já te abençoou, já abençoou a tua vida, a tua existência, a tua trajetória, o teu destino, o teu propósito. Ele já te abençoou. Por isso que nós precisamos estar conectados em Deus, porque conectados em Deus, nós nos conectamos com a nossa essência, com o nosso destino, com o nosso propósito, com aquilo que Deus tem para nós. Mas afastados de Deus, o homem não cresce. Afastado de Deus, o homem vai para a maldição, vai para o pecado, vai para aquilo que não presta, vai para a morte, para a destruição, para o inferno. Mas Deus não criou o inferno para você, é para Satanás e seus anjos. Deus criou para você, é o paraíso, é o céu, é a glória, é a nova Jerusalém, é novos céus e nova terra. Mas para isso, temos que estar conectados nele. Ele olhou para nós, Ele nos abençoou. Há uma cerimônia que em Israel eles fazem, quando os filhos completam a maioridade. Aqui a gente faz às vezes aquela festinha dos 15 anos, ou dos 18 anos. Lá eles fazem o Bar Baracá, que é quando o menino entra na fase adulta, ou o Bar Mitzvah, para as meninas também, que é justamente quando eles fazem essa bênção, para que os filhos possam ir, possam crescer, possam multiplicar. Então, querido, entenda isso. Deus tem um projeto para você, Deus tem um propósito para você, Deus tem um sonho para você. E você estando conectado com Ele, você vai ser completo, você vai ter plenitude, não vai ter aquele vazio existencial no coração do ser humano, porque nós entendemos quem somos, entendemos a nossa origem. Você entende de onde veio, você tem pai, você tem um Criador, você tem um Deus que te ama. E Ele olhou para o ser humano, e Ele declarou a nossa essência. Ele disse crescer, e esse crescer quer dizer crescer em tudo. Crescer no nosso relacionamento familiar, na nossa família, na nossa profissão, no nosso trabalho. Crescer naquilo que é o propósito de Deus, na nossa espiritualidade, é crescer em todas as áreas. Se estivermos conectados em Deus, nós vamos crescer. Nós podemos sim ser bem-sucedidos no nosso casamento, nos nossos relacionamentos. Nós podemos sim ter uma vida abundante de maneira sistêmica. O que quer dizer isso? Sistêmico quer dizer que isso pode envolver todas as áreas da nossa vida. Você não precisa ser bem-sucedido financeiramente
e ser mal sucedido no seu casamento, ser bem sucedido na sua saúde física e ser mal sucedido nas suas finanças. Você pode sim, de maneira sistêmica, em todas as áreas, ser abençoado, porque Deus já te abençoou. Você pode sim crescer, porque há um potencial dentro de você, e é só despertar. Fala para as pessoas perto ou longe, é só desperta. O potencial de crescimento, fala assim, desperta. O potencial de crescimento que Deus já colocou dentro de você. Mas entenda isso, crescer é não se acomodar. E entenda uma coisa, crescer dói. Diga comigo assim, ai, 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 pastor, estava bom até aqui. Crescer dói, é um processo, diga comigo, processo. Os processos às vezes eles são dolorosos. Entenda isso, querido, crescer é algo que exige de nós para irmos para o próximo nível, para o próximo estágio, para o próximo ciclo da vida. Muitas vezes implica em se desprender de algumas coisas para ir para frente, para ir para cima. Vou te dar um exemplo fácil de entender. Uma criança, quando está no útero da mãe, a criança está ali envolvida no líquido amniótico, ela tem tudo ali. Ela se alimenta pelo cordão umbilical, está quentinho, está gostoso. Ela está ali. Quando a criança nasce, a criança, se deixasse por ela queria ficar na barriga da mãe. Não é verdade? Quando ela nasce, o médico faz todo aquele movimento, as mulheres sabem todo o trabalho que é um parto, né? É algo dolorido, mas é para um crescimento, é para gerar vida. Crescer dói. Então entenda, quando a criança nasce, o que ela fala? Ela nasce sorrindo, dizendo assim, ai que legal, nasci, pessoal, coisa linda, não vi a hora de sair daqui, né? Claro que ela não nasce falando, né? Mas se falasse, ela falava isso? Não, ela nasce, ela nasce chorando, como quem diz assim, eu quero voltar, estava quentinho, está frio aqui fora, o que é isso? Então, crescer é um processo que implica em nós superarmos algumas dores. Aí quando a criança começa a mamar, ela está ali agarrada no seio da mãe, está mamando, está um negócio gostoso ali e tal. Daqui a pouco ela não pode mais mamar, tem que começar a papinha. Ela gosta? Ela fala assim, que legal, não quero mais saber do peito, agora eu vou comer papinha porque eu quero crescer. É assim? Não, ela não quer largar. Ela quer ficar ali acomodada na papinha, ela não quer vir, ela quer ficar ainda no mamar da mamãe. Aí daqui a pouco, ela não é mais papinha, ela tem que comer uma comida mais sólida. Ela gosta? Não. Daí daqui a pouco a criança, ela dorme no meio da cama do casal, no meio do pai e a mãe. É ou não é verdade? Ela dorme ali grudada com o pai e mãe. Daqui a pouco o pai e mãe falam assim, vai dormir agora no bercinho. Ela gosta? Ela fala assim, que legal, vou pro meu bercinho, estou crescendo, estou virando um menininho, uma menininha. É assim? Ou e as primeiras noites fica a noite inteira reclamando e chorando. É ou não é verdade? Que não quer. Quando você fala então que ela vai crescendo, agora você vai dormir no seu quarto, ela quer? Eu lembro lá em casa, o Lucas, irmãos, ele dormiu no nosso quarto até os 4 anos de idade. É que também tinha uma mamãe coruja lá, que não queria empurrar muito o rapaz, né? Mamou até os 3 anos. Senhor Jesus. Eita glória. Você está entendendo? Quem quer crescer? Quem quer crescer aí? Ou alguém já mudou de ideia? Quem quer crescer? Quem quer ir para o próximo nível? Crescer é você abrir mão de algo que às vezes te deixa acomodado. Às vezes tem confortos na nossa vida que não são bênção não, são atrasos, porque a gente não quer crescer, não quer ir adiante. Aí olha só, a criança está dormindo no seu quarto e tal, está ali, daqui a pouco ela está lá brincando, correndo, o pai e a mãe falam assim, agora chegou a época de ir para a escola. E o que a criança faz? Que legal, eu vou para a escola, é isso mesmo, é assim? Fala para mim, é assim? Ou ela quer ficar em casa brincando? E o conselho que eu dou para os pais, coloque estudar de manhã. Ainda bem que as crianças não entendem o que eu estou falando. Coloca de manhã para acordar cedo.
Coloca de manhã, para não ficar de noite até as 3 da madrugada. Quem está entendendo? Crescer é um processo, é sair do comodismo. O comodismo, às vezes o conforto nos atrasa a nossa vida, nos acomoda e nos traz malefícios a curto, médio e longo prazo. Aí a criança começa a ir para a escola, aí tem que estudar, aí tem que fazer tudo, aí passa mais um tempo, está fazendo 14, 16 anos, estuda só de manhã, à tarde dá um reforço no colégio e tal, estuda em casa, fica livre. Aí o pai e a mãe falam assim, agora está na hora, 16 anos, 17, 14, não sei qual é a idade agora aí, na minha época era com 9, o pai e a mãe falam assim, agora está na hora de começar a fazer o quê? Trabalhar. E eles fazem o quê? Que legal, oh, coisa linda, eu vou trabalhar, vou ter meu dinheiro, vou construir as minhas coisas. É assim? Ah não, ô pai, ô mãe, e eles estão engrossando a voz, né, os meninos, pois é, mas é só depois do 18, né, pai? Que isso, rapaz, tem o menor aprendiz, vamos lá, vamos, né? Não é assim? Então crescer é um processo que implica em abrir mão de certos confortos, de certos comodismos que nos impedem de crescer. Aí a criança começa a trabalhar, daqui a pouco está estudando, está trabalhando, está fazendo a faculdade, está indo para frente e tal, e está às vezes naquela pressão, mas entenda isso, irmãos, às vezes aquela pressão é que nos faz crescer. Eu não estou falando de pressão arterial, tá? Estou falando pressão da insistência da gente ir, da gente não se acomodar. Aí a pessoa começa, daqui a pouco está trabalhando e tal, daqui a pouco começa a pensar em casar. Aí ele pensa assim, né? A gente já fala da Bíblia. A Bíblia diz assim: deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á à sua mulher. É assim que eles pensam? Ou eles pensam assim: eu vou fazer um puxadinho aí na casa do meu pai. Hã? Eu vou dividir aqui o apartamento, né, pai? Né, mãe? Hã? Ó, nananina não. Não é assim, pastor Samuel? A Bíblia diz: deixará o homem, pai e mãe. Esse deixar, para você crescer, esse deixar, ele tem que ser primeiro emocional. Quando você casar, você tem que deixar de ser dependente emocional dos seus pais, porque você passa a assumir uma nova família, você passa a ter responsabilidade. Você vai continuar sempre honrando o teu pai e tua mãe, mas a família do teu pai e tua mãe está aqui, e a tua família, você com tua esposa está aqui. Deixar emocional é vocês dois tocar a sua vida. Não é o pai e a mãe estar se metendo em tudo, está dando palpite em tudo, não. É agora, é a vez deles se virarem. É um deixar geográfico. Isso é bíblico. Quem quer crescer? Quem quer crescer? É o deixar geográfico, irmãos. Eu saí de casa com 16 anos, então, o que Deus disse para Abraão? Sai da tua casa, da tua parentela, e far-te-ei uma grande nação, porque você passa a ter autonomia. Diga comigo, autonomia. Todo ser humano tem que desenvolver autonomia, sair debaixo da saia da mãe, sair debaixo da dependência do pai. É óbvio que para começar, o pai e a mãe tem que dar uma força, não é fácil. Às vezes o pai e a mãe, se tem condição, no início não tem problema nenhum, começa meio morando junto, fazendo um puxadinho, mas daqui a pouco o que você tem que fazer? Voar. Você tem que fazer a tua história, não viver na sombra do teu pai, nem na sombra da tua mãe. Faz a tua história. Eu estou falando para quem quer crescer, está entendendo? E esse deixar, pai e mãe, é emocional, é geográfico, mas diga comigo assim, ai, é também financeiro. Agora ferrou, pastor. É financeiro. Quem casa tem que construir a sua autonomia financeira. É óbvio, digo eu de novo, que no início, pai e a mãe têm a maior alegria de ajudar, mas nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum pai e nenhuma mãe fica feliz de ver o filho, a filha casando e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos e continua dependendo do pai e da mãe. Você pode depender no início, ali no começo, para começar, o pai e a mãe sempre ajudam. O pai e a mãe tem condição, às vezes dá um carro, às vezes dá até a casa. Mas o mais, meu filho, minha filha, faça por você. E digo algo aqui para os pais: não estrague seus filhos. Não estrague seus filhos. Super proteger é estragar. Não abandone, ajude, mas sempre, e eu vou te dar um exemplo.
o exemplo da águia. Como faz a águia? A águia é um dos animais que são usados como símbolo o símbolo dos Estados Unidos. É algo maravilhoso. A águia tem visão, enxerga longe, a águia voa acima das tempestades. O que ela faz? Ela constrói o seu ninho, ela tem os seus filhotes, ela coloca aquelas varas, às vezes até aqueles espinhos para fazer o ninho, coloca ali aquelas folhas, deixa algo bem macio para os seus filhotes, e cuida dos seus filhotes, e dá papinha e tudo. Depois de um tempo, quando chega a hora dos seus filhotes voarem, o que a águia faz? Ela começa a tirar aquelas folhas que deixam macio, ela começa a tirar para começar a aparecer aquelas varas, aqueles caules, aqueles espinhos, para o filhote já não se sentir mais tão confortável no ninho. Aí a águia começa na frente do filhote fazer uns pequenos voos para estimular ele, e daqui a pouco ela dá um empurrãozinho para que os filhotes comecem a voar. E é óbvio, a águia acompanha no primeiro voo. Se a águiazinha não consegue, ela vai lá e sustenta, no segundo, no terceiro, e daqui a pouco a águia, os filhotes estão voando. Então, querido, você não nasceu para ser galinha, você nasceu para ser águia, você nasceu para triunfar, para crescer. Crescer dói, não se acomode. É muito melhor passar pelo processo de crescimento com renúncia, com dificuldade, às vezes até com uma certa pressão para crescer, pagar o preço da dor para crescer, do que viver a vida inteira pagando o preço da dor de ficar acomodado, de nunca ir para frente, de estar sempre repetindo ciclos viciosos e nunca cumprir um propósito de Deus na sua vida. Quem quer crescer? Eu estou falando para gente que quer crescer, para gente que nessa noite quer deixar o Espírito Santo assim, trazer um estalo na sua mente e dizer: poxa, é isso. Eu tenho que parar de depender de A, de B e C. Eu tenho que fazer a minha história, eu tenho que fazer a minha vida, porque Deus me criou para crescer. Isso está na sua essência. Você não foi criado para se acomodar, para parar, para andar para trás. Não, Deus te criou para crescer. Fala para quem está perto, está longe: vamos crescer, vamos crescer. Mesmo que crescer implique em renúncia, implique em algo que dói nas nossas vidas, mas vai nos trazer alegria, satisfação, vai nos trazer vida abundante no próximo ciclo. Se você está atrasado em algum ciclo da sua vida, que Deus possa fazer essa ativação hoje, que possa vir essa unção sobre a tua vida, essa revelação sobre a tua vida, e você comece um novo estágio hoje de crescimento. Olha só, na igreja, na nossa vida com Deus, começa quando? Quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Mas olha o processo da salvação, olha o que acontece. Aí nós batizamos nas águas. A partir de domingo nós vamos fazer batismo por agendamento aqui. O pastor Jacques e a pastora Flávia que vão pegar os nomes. Então quem quer batizar, dá um nome para eles. Nós vamos fazer batismo por agendamento. Sabe como que vai ser? Nós vamos batizar uma pessoa por culto, para ficar tudo dentro do protocolo. Que o doutor Juninho, está aí o Juninho, né, que é, como é que é, pastor Antes? Ele é enfermeiro, é da área da saúde aí. Tá a Mônica também, enfermeira, né? Não é bom a gente, na água pode ter alguma contaminação, né, doutora Mônica? Então nós vamos fazer, nem que seja uma pessoa por culto. Nós temos aí uns 7, 8 para batizar. Então, a partir de domingo, nós vamos colocar aqui aquela piscininha dentro da piscina grande e vamos batizar, nem que seja uma pessoa por culto, para fazer também esse trabalho dos batismos. Mas começa assim: você recebe Jesus, você batiza nas águas, você nasce de novo, Deus faz algo dentro de você, e aí o que acontece? No processo de crescimento, você vai renunciando às coisas do mundo. Você vai renunciando à cachaça, você vai renunciando aos vícios, às drogas, ao pecado. Deus vai te capacitando, te dando força. Às vezes é instantâneo, é na hora. Às vezes é um processo que demora um pouquinho mais. Você vai abrindo mão, você vai deixando as coisas do mundo, você vai se afastando, né? Eu conheço muitas pessoas que vieram para a igreja e que aos poucos eles falam: pastor, eu ainda tenho isso, aquilo. Amém, a Bíblia diz: venha como está, mas não permaneça como está. E com o passar do tempo, passou 1 ano, 2, a pessoa largou isso, passou mais um tempo, largou aquilo, e hoje tem uma vida reta diante de Deus. Então é um processo. É por isso que nós não podemos julgar, porque estamos em processo, estamos em obras, e às vezes essas obras demoram 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos.
Então temos que ter paciência com as pessoas. Diga para quem está perto de você: tenha paciência comigo, porque eu estou em obras. Eu estou em obras. Deus está fazendo uma obra na minha vida. Mas crescer na vida espiritual também dói, porque eu aprendo a negar a mim mesmo, a não ser egoísta, não viver segundo o meu ego, mas fazer a vontade de Deus. E nós vamos crescendo, vamos amadurecendo na fé, vamos aprendendo a andar com Deus, vamos aprendendo a ser dizimista, ofertante. Dizem que a última coisa que se converte é o bolso, né? A última coisa que faz é quando ela tem a revelação, o entendimento para ser dizimista, ofertante, confiar em Deus, as suas finanças. E com o passar do tempo nós estamos amadurecendo. Daqui a pouco somos batizados no Espírito Santo, cheios do poder de Deus. Daqui a pouco estamos ajudando na obra do Senhor, e um dia vamos estar com Ele na glória. Então é um processo. Quem quer crescer? Quem quer crescer na sua família, no seu casamento, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na sua saúde física, emocional, espiritual? Quem quer que Deus venha gerar isso na sua vida? Então levanta as suas mãos, diga assim: Deus, faz isso na minha vida. Diga: gera em mim, Senhor, esse crescimento. Diga: eu não quero ficar estagnado, parado. Diga: Deus, derrama essa unção. Diga: Senhor, ativa em mim essa unção de crescimento. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. A segunda coisa que Deus, quando olhou para o ser humano, disse, Ele disse: multiplicai. E esse multiplicar, queridos, implica em gerar vida aos outros, em discipular, em mentorear pessoas. Todo ser humano precisa ser um discipulador, começando pela família. A quem cabe a educação dos filhos? Não estou falando da educação como política pública de escola. A quem cabe educar os filhos? Quem? Quem tem que educar o meu filho? Sou eu. Está em mim multiplicar, gerar vida. E nós que somos igreja, gerar Cristo na vida das pessoas. Falar de Jesus para os nossos amigos, para os nossos parentes. Multiplicar, discipular, cuidar de alguém. Isso está dentro de nós, essa multiplicação, de fazer algo por alguém. Eu sou responsável. Nós como igreja somos responsáveis por este mundo. Nós que temos Jesus, que temos essa vida abundante, nós temos que entender que somos responsáveis, porque há dentro de nós a misericórdia de Deus. Eu sou responsável pelo meu irmão, eu sou responsável pelas pessoas. E nós encontramos aqui uma das essências do ser humano. Por isso que às vezes a pessoa é infeliz, é incompleta, porque ela se tranca no seu próprio mundo e não faz nada por ninguém. Quando você estiver às vezes desanimado, desiludido, experimente dar uma passadinha lá no hospital. Vai lá ver como está a situação das pessoas. Toda vez que eu vou fazer visita nos hospitais, embora que agora está proibido, né? Agora é uma benção, né? Por causa do vírus e tal. Mas toda vez que eu vou fazer visita nos hospitais, orar pelas pessoas, eu saio de lá, irmãos, transformado. Porque eu vejo quanto que o meu irmão precisa, quanto que as pessoas estão precisando de uma palavra, de uma oração, de um incentivo, de uma ajuda, às vezes até financeira. Está dentro de nós cuidar das pessoas, está dentro de você isso. Por isso que você não pode se isolar, viver só para você mesmo. Por isso que nós falamos e ensinamos aqui na igreja que nós temos que ter a nossa vida, ela é vertical para com Deus, mas horizontal para com os nossos irmãos. Eu preguei semana passada aqui, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso, porque se não ama o seu irmão que está vendo, como é que vai dizer que ama a Deus que não vê? Então faz parte do meu processo de crescimento, eu me importar com os outros. As pessoas não querem saber do que você faz, não, eles querem saber se você se importa. E você se importa com as pessoas? Se importar com as pessoas, às vezes é algo tão simples. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas lá onde mora, no prédio, ela nem sequer cumprimenta o porteiro do prédio. Às vezes a pessoa se acha, lá na minha terra dizia assim, às vezes a pessoa, lá em São Lourenço dessa, a pessoa ao invés de ter Jesus no coração, ao invés de ter o rei Jesus no coração, parece que tem o rei na barriga, né? É aquela síndrome do mini Deus. Você já ouviu falar disso? Às vezes é aquela pessoa que se acha um mini Deus, né?
Ele está numa função e ele xinga todo mundo, ele oprime todo mundo, ele quer dar carteiraço em todo mundo, quer mandar em todo mundo. Irmãos, o maior de todos, Jesus Cristo, se fez servo. Nós estamos aqui para servir. Fala para quem está perto de você, Senhor, o que eu posso fazer para te servir? Se você tem a honra e o privilégio de ter alguém da sua família aqui na igreja, seu esposo, seu filho, sua filha, seus filhos, seus irmãos, fala assim, olha nos olhos, fala assim, ó, o que eu posso fazer para te servir? Porque está dentro de nós, multiplicar, discipular, seja no mundo espiritual, seja mentoreando nossos amigos, aquilo que eu sei, aquilo que Deus me deu, as áreas em que Deus me capacitou, eu não posso guardar só para mim, eu tenho que distribuir, eu tenho que orientar, eu tenho que ajudar o meu irmão, porque multiplicar tem a ver com discipular, com fazer algo para alguém, com gerar, com ganhar almas, é nossa função. Terceira palavra que Deus pronunciou quando viu o ser humano, Ele disse sujeitai. Ele nos deu uma unção de poder, de autoridade para sujeitar, e é por isso que eu digo a você que está aqui, você que está nos assistindo, você não precisa ser escravo da droga, do álcool, do vício, das coisas erradas. Ninguém nasceu viciado, ninguém nasceu depressivo, ninguém nasceu nervoso, irritado, isso são circunstâncias da vida, mas Deus colocou dentro de você uma unção para sujeitar. Como pode uma pessoa ser dominada por uma erva? Não, Deus te deu domínio, Deus te deu capacidade para sujeitar. Você pode sim largar os vícios, não só vícios físicos, mas vícios emocionais. Você pode sim se encontrar em Deus e ser vitorioso. E a quarta palavra que Deus disse, Ele disse dominai. E esse dominar, irmãos, pode ser em áreas de atuação da nossa vida. Deus te trouxe a esse mundo e te capacitou para você fazer coisas bem feitas, para você ser sim um generalista, entender um pouco de tudo, mas também ser especialista em alguma coisa, para você dominar em alguma área da sua vida, para você dominar na sua área profissional, para você ser o melhor naquilo que você faz. Você pode sim ser o melhor esposo da história da vida desta mulher. Você pode sim ser a melhor esposa, você pode sim ser o melhor pai, a melhor mãe para os seus filhos, você pode ser o melhor filho, você pode sim ser o melhor empresário do teu ramo, o melhor empreendedor. Você pode sim, por quê? Porque Deus nos deu também, como Ele é um ser criador, e nós somos a imagem e semelhança dEle, Ele nos deu também uma capacidade uma autonomia de criatividade. Deus te capacita, Deus te dá criatividade, unção para criar, para desenvolver. Você pode mesmo no meio dessa pandemia, olha o que eu estou ouvindo de história de pessoas que se reinventaram, pessoas que começaram novas funções, novos trabalhos, pessoas que fizeram cursos, pessoas que se especializaram, pessoas que fizeram coisas, aprenderam na internet com professores capacitados, não com distração, com besteira, mas fizeram cursos, se qualificaram, pessoas que começaram essa pandemia desanimadas, tristes, mas hoje estão sorrindo. Não, pastor, eu cresci. Ontem mesmo falei com uma pessoa, disse, não, eu abri uma nova empresa, eu estudei, eu peguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, estou prosperando, essa nova empresa está me dando 12 mil reais por mês. Ontem falei com um irmão, que me contou esse testemunho, que me deu um estalo assim, já que aqui estou continuando o que eu fazia, mas também, eu pensei assim, nessa pandemia vai precisar dessa área aqui, e eu vou para cima, e sofri, e no início patinei, mas Deus me deu graça, Deus me abençoou. Então domina, querido, domina, te atualiza, irmão, não para no tempo. Olha, o passado, ele já é algo que passou, e o passado sendo bom ou sendo ruim, o passado às vezes pode prejudicar o teu presente e o teu futuro. Se o passado é ruim, se você não resolver, pode te gerar trauma, pode te paralisar. Mas se o passado é bom, eu conheço um monte de gente que vive de passado, que parou no tempo e no espaço. Se você parar na tua profissão, naquilo que você faz, você vai ficar ainda no tempo da máquina de datilografia. Quem fez curso de datilografia aí? Tem mais de 40, eu fiz, lembro até hoje, A, S, D, F, G, cedilha, L, K, J, H, Q, W, E, R, T, né? Foi bom porque hoje o computador é o mesmo teclado,
Mas já passou, querido, passou a época do mimeógrafo, passou a época, o mundo mudou. Então te atualiza. Se você foi bem sucedido no passado, você pode ser bem sucedido agora e bem sucedido no futuro. Mas se você ficar preso no passado, só contando coisa de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, que eu era bom, que não sei o quê, e quer ver na igreja? Você quer ver na igreja? Deus quer fazer cada dia coisas novas. Se eu pedisse para você contar para mim um testemunho do que Deus fez na sua vida, um milagre, uma bênção que Deus fez nos últimos 6 meses, você tem algo para contar? Ou você só tem coisa para contar de 20 anos atrás? Porque Deus me abençoou 20 anos atrás, 30 anos atrás. Mas e hoje? E essa semana? E esse mês? E nessa pandemia, irmãos, eu fico aqui 3 dias contando para você o que Deus fez na minha vida nessa pandemia. Te conto uma básica, né? As igrejas eram para estar fechadas durante toda a pandemia. E Deus usou um deputado aí de Santa Catarina, junto com outros deputados evangélicos, mas esse deputado foi o autor de uma lei que declarou as igrejas essenciais, e não só isso, ele articulou com o Ministério Público, com o Conselho Gestor, com o COIS, com a Secretaria da Saúde, com o governador, e permitiu a reabertura das igrejas, depois ampliou para 50%, 70%. Você sabe o nome desse deputado? Não estou falando isso para me exaltar, irmãos, misericórdia, não fui eu, foi Deus, mas eu fico aqui 3 dias contando para você testemunhos do que Deus fez na minha vida, na vida da pastora Patrícia, na vida do Lucas. Fizemos cursos, nos atualizamos, coisas aí que vocês nem sonham, irmãos. Nós não paramos, nós não nos acomodamos, querido. Se Deus fez grandes coisas na tua vida há 10 anos, há 20 anos, glória a Deus, mas Ele quer fazer hoje milagres e maravilhas. Ele quer te abençoar, mesmo nesse tempo de pandemia, porque quando há uma crise, quando há algo, aí é que Deus quer se manifestar e fazer grandes coisas. Ele quer que você cresça, que você sujeite, que você multiplique, que você domine, que você seja criativo, por isso Ele quer fazer grandes coisas na tua vida, a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Quem quer crescer, fica em pé no seu lugar. Eu quero orar agora, queridos, e a minha oração vai ser uma só, para que Deus venha derramar uma unção, que ative o crescimento na tua vida. Você não é e não vai ser derrotado no seu casamento. Olha para mim aqui, você não é e não vai ser derrotado. Aí você fala assim, pastor, mas Deus fez tudo isso, mas o Adão pecou e entregou todo o domínio para o Satanás. Verdade, ele entregou todo o domínio para o Satanás. O homem abriu mão de tudo com o pecado, mas a Bíblia fala que veio um que é chamado de segundo Adão. Paulo chama de segundo Adão, que pisou na cabeça de Satanás, que deu a vida na cruz do Calvário e devolveu ao homem o domínio, a autoridade, a unção de crescimento, a capacitação. Esse é Jesus Cristo Todo-Poderoso, que veio para te restaurar na posição a qual Deus sonhou, a qual Deus te constituiu. Quem quer hoje estar nessa posição? Então levanta as suas 2 mãos. Mas olha, eu entendo que fé, irmãos, a gente comunica. E comunicar é falar, é se expressar, é usar a voz, é usar o corpo, é usar a mão, é movimentar. Irmãos, olha para mim, às vezes na nossa vida a gente precisa dar uma sacudida, cara. A gente precisa dar sabe? Ai, pastor, mas eu sou mais de ficar assim. Mas às vezes tu precisa ser o que a situação exige. Às vezes tu precisa dar um choque assim, físico, emocional, um impacto emocional na tua vida para algo acontecer. Então eu quero dizer para você, levanta a tua mão, gesticula, pula, faz algo aí e diz assim, Deus, eu estou aqui, Deus, eu quero essa unção, eu quero voltar para essa posição de domínio, de autoridade. Se eu perdi, se eu me acomodei, Senhor, desperta em mim, ativa isso em mim. Você quer isso? Então fala para Deus, expressa para Deus, expressa para Ele, não sou eu orando, é você orando. Expressa para Ele, esquece quem está do seu lado. Às vezes ele vai olhar para você com essa máscara, nem vai te reconhecer. Expressa, faz de conta que não tem ninguém aqui, é você e Deus. Fala assim, Senhor, ativa isso em mim,
mas fala com as suas mãos, fala com a sua boca, fala com o seu corpo, diga: Senhor, eu quero crescer. Se você cresceu no passado, se você estava indo bem, mas parou, estagnou, diga: Senhor, gera em mim de novo. Senhor, eu estou voltando para casa. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, eu quero estar conectado em Ti, gera isso em mim. Faz a tua oração agora, querido. Faz a tua oração, é você e Deus. Faz a tua oração. Que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Move, Espírito Santo, move, Espírito Santo, move, Espírito Santo. Abra a tua boca, querido. Diga: Deus, eu quero, Senhor. Diga: eu quero essa unção, Pai. Eu quero essa ativação de crescimento na minha vida. Fala para Deus, fala. Não ora em pensamento agora, não ora com a tua boca. Declara para Deus, diga: Senhor, vem sobre a minha vida. Vem, Pai, vem essa unção. Ativa isso em mim, Senhor. Traz essa ativação de crescimento, essa ativação, meu Deus, de domínio. Oh, Pai, vem Espírito Santo, vem. Chama que Ele vem. Chama que Ele vem. Chama que o Espírito Santo vem. Oh, meu Deus, faz de novo. Ativa, Senhor, o ruar, o teu sopro sobre nós, o sopro do teu Espírito. Oh, sinta aí o poder de Deus. É a hora do poder de Deus na tua vida. É a hora da unção de Deus. Receba, querido. Receba. Não espere pela pessoa do seu lado. Faz a tua oração agora. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Oh, Pai, atende a oração dos seus filhos. Esse que está orando com a sua voz, com a sua boca, com o seu corpo. Esse que está pedindo, meu Deus, agora essa unção de crescimento, essa ativação, meu Deus, sobre a vida dele, dela. Seja nas finanças. Oh, meu Deus, está caindo por terra agora todo espírito de incredulidade. Está caindo por terra agora toda obra maligna que prendia esse homem, essa mulher. Cadeias estão se quebrando. Oh, meu Deus, essas cadeias que prendiam a mente desse homem, desta mulher, estão se quebrando agora. Oh, Espírito Santo, gera isso em nós. Gera isso em nós. Essa ativação de crescimento. Quero pedir para os pastores auxiliares caminhar nos corredores. Pastor Anderson, Pastor Samuel, vamos caminhar nos corredores, os pastores auxiliares, declarando agora uma ativação, um derramar de uma unção de crescimento. E é o Espírito de Deus que traz, é o sopro de Deus. Receba, querido. Receba aí esse sopro do Espírito na tua vida. Receba agora. Oh, se expressa para Deus, querido. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Se entrega, oh, querido, se joga nessa unção. Receba. Há uma unção disponível hoje aqui. Há um mover de Deus disponível. É para quem crê, é para quem agarra com fé. Faça como Jacó, agarre o anjo e não deixe sair. Receba. É hora do poder, é hora da unção. Oh, o Espírito Santo vem para impactar teu coração. Receba agora, declare isso. Oh, meu Deus, ativa, Senhor. Desperta isso. Desperta, meu Deus, no espírito dessa mulher, desse homem. Oh, cadeias estão se quebrando. Todo espírito maligno que trazia tristeza, desânimo está indo embora. Oh, toda ação de Satanás está sendo neutralizada. Recebe poder agora, recebe. Você que já é batizado no Espírito Santo, receba poder, receba a unção de Deus. Busque agora. Busca de todo o teu coração. Receba o que Deus tem para você. É algo grande, é algo maravilhoso. Receba. Cresce, querido. É tempo de crescer, é tempo de ir além, é tempo de multiplicar. Ou é tempo de fazer discípulos. Receba, é tempo de dominar. Oh, o inferno não foi feito para você.
Receba o poder de Deus. Ele te ama, Ele já te abençoou. O Senhor Jesus te reconduz, te religa. Ele religa você com Deus. Recebe poder, recebe poder. É o teu momento agora, é o teu momento, é o teu momento. Recebe de Deus. Oh, não é só uma palavra ao vento, não, é a palavra de Deus. Tem uma experiência com Ele agora, uma experiência com Ele agora, uma experiência com o Espírito Santo. Deixa Ele marcar a tua vida nesta noite. Deixa essa palavra entrar no teu coração. Deixa o Espírito Santo gerar esse crescimento dentro de você. Tenha essa experiência agora com o novo de Deus, com esse novo tempo, novo agir. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Entra nesse casamento, entra, meu Deus, essa pessoa que está enferma, eu libero agora a cura divina, a cura divina, a cura divina. Receba agora a cura, receba o milagre, receba o poder de Deus. Ele cura a tua coluna. Você que está em casa no isolamento, Ele fortalece a tua imunidade física, emocional. Você vai vencer. Essa doença não vai te derrubar. Te levanta com fé. Ele tem propósito ainda para você. Ele tem planos ainda para a tua vida. Não é o fim, é o começo. Essa pandemia não é o fim, é o começo de um novo tempo, de uma nova unção, de uma nova visão, de um novo tempo. Ele te fortaleceu, te deu resiliência. Te levanta hoje, te levanta hoje. Adore ao Senhor. Recebe, querido. Recebe essa unção sobre a tua vida. Oh, meu Deus, ativa agora. Ativa, meu Deus, na vida desse homem e dessa mulher. Uma unção de crescimento. Uma unção de crescimento. Para ir além, para conquistar, para vencer. Oh, meu Deus, para pisar na cabeça de Satanás, para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do mal, e nada vos fará dano algum, para vencer toda obra maligna. Receba o poder de Deus. Oh, Espírito Santo, flui neste lugar. É a tua igreja, é a noiva. Receba, querido, receba. É o teu momento com o Pai. Receba o poder de Deus. Espírito Santo, aleluia. Levante as suas mãos, diga: meu Deus, eu recebo. Diga: eu recebo esta unção, eu recebo esta ativação de crescimento. Coloque as mãos sobre a sua cabeça, diga: sobre a minha mente. Coloque as mãos no seu coração, sobre o meu coração. Levante as mãos, diga: sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre as minhas finanças. Diga: eu recebo essa ativação de crescimento. Diga: a partir de hoje, em Cristo, eu vou crescer, eu vou cumprir o propósito, o destino, o projeto de Deus para mim. Pisa no chão, diga assim: toda obra do mal, pisa no chão, pisa firme, pisa aí. Diga: eu piso agora serpentes, escorpiões, toda obra do mal, em nome de Jesus, está destruída. Todo espírito contrário está vencido. Diga: eu venço em Cristo Jesus. Diga: eu vou crescer. Aplauda o Senhor. Aplauda com vontade, com entusiasmo. Deus derramou sobre muitos aqui uma nova unção. Faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar, Espírito Santo. Amém, Jesus. Diga comigo: aconteceu no mundo espiritual e vai se manifestar no mundo físico.
Amém? Que bom que você esteve conosco no nosso culto nessa noite. Eu tenho certeza que a palavra impactou o seu coração. Você foi tremendamente abençoado como nós fomos. Que Deus abençoe sua vida durante esta semana. Que Deus ilumine a sua vida. Sim, queridos, e não esqueçam, compartilhe esse vídeo, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, e se inscreva nas nossas redes sociais, Jair Mioto e IEQ Estreito Floripa. Siga-nos, sempre trazemos um conteúdo, algo de Deus para o seu coração. E lembre, nós estamos aqui toda quarta, às 20 horas, e todo domingo, às 19h30. Assista as nossas lives e quando você puder, venha conhecer a nossa igreja. Um beijo no seu coração, valeu! Deus abençoe.